Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco na leitura que faremos no telão, pela versão revista e atualizada, de 1 Samuel, capítulo 17. Samuel 17. Eu vou ler dos versículos 32 a 40. Você pode acompanhar conosco aí pelo telão. Você que está em casa, você que está aqui, você pode abrir a Bíblia também. Vai fazer bem. Viu? Não importando se a versão é um pouquinho diferente da que temos aqui para ler. É a palavra de Deus. Não vai divergir o texto. 1 Samuel, capítulo 17, vai tratar de um embate, uma batalha, de um momento muito importante na vida do povo de Israel, sob o governo do seu primeiro rei. Quem lembra qual é o nome do rei? Primeiro rei de Israel? Saul. E é quando entra em cena um adolescente que já tinha sido ungido para ser rei no lugar de Saul. Quem se lembra o nome dele? Davi, que vai se tornar o grande rei Davi. Davi, ele está cuidando das ovelhas de seu pai, ele que era pastor das ovelhas de seu pai, está no campo. Os irmãos de Davi mais velhos estavam já na idade de alistamento e, portanto, faziam parte do exército de Saul, o exército de Israel. O exército, assim como o rei Saul, estão lá no campo de batalha. Os filisteus, de tempos em tempos, eles deflagravam uma guerra contra Israel, estavam sempre em guerra. Eram inimigos mortais dos israelitas. E eles estão lá no campo de batalha, de um lado os filisteus, do outro lado Saul e o seu exército, o exército de Israel. Então o pai de Davi, alguém se lembra do nome do pai de Davi? Jessé. Jessé chama Davi e fala assim: Davi, olha, tem aqui uns queijos, uma comida aqui que sua mãe preparou, leva lá para os teus irmãos no campo de batalha, que é para você trazer notícia deles. Faz tempo, e a gente está aqui, a internet falhou, o WhatsApp não funciona. Vai lá correndo, vê se você traz umas notícias a respeito dos seus irmãos. Claro, não tinha WhatsApp nem internet, né? Está falando do Antigo Testamento. Davi vai. Quando chega lá, Davi se depara com um quadro que ele fica estupefato. Como assim? O exército dos filisteus de um lado, o exército de Saul, os israelitas do outro, e um gigante, um camarada de quase 3 metros de altura. Ele sai e vai para o meio do campo de batalha, e de lá ele começa a gritar, afrontando os soldados israelitas, afrontando o rei Saul e xingando o Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel. Ele chama para briga. Ele diz: para que precisa matar um monte de gente? Para que precisa morrer um monte de gente? Faz o seguinte, ô rei, pega aí um dos teus soldados valorosos, manda vir brigar comigo. Aquele que venceu, o exército venceu, não precisa morrer um monte de gente. Mas Saul e todos do exército de Israel estão tremendo de medo. Você já pensou você enfrentar um cara de quase 3 metros de altura? Um sujeito que só a ponta da lança dele tinha quilos e quilos. Imagina. Davi, quando olha aquilo, ele fica enraivecido. Como assim? Ninguém faz nada. Esse incircunciso, ou seja, esse ímpio, está aí ofendendo o Deus de Israel. Vocês são o exército do Todo-Poderoso. Ninguém faz nada. Isso ficou de uma forma tão intensa que chegou aos ouvidos do rei. E Saul, não tendo ninguém no seu exército com coragem para enfrentar aquele gigante, aceita mandar Davi. O que é que faz um rei que está com medo, tem o seu exército com vários valentes,
homens experimentados na guerra, que lutaram tantas vezes, inclusive contra os filisteus, e venceram. Agora estão todos com medo. O que faz esse rei mandar um adolescente enfrentar o gigante? É que existia uma diferença brutal entre Saul e Davi. Saul tinha demais uma coisa que Davi simplesmente não tinha. Vamos ver o que é. Capítulo 17, versículo 32 a 40. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Está falando do gigante. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando viu um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele, o feria, e livrava da sua boca a ovelha, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Amados, esse texto que conta sobre a vitória de Davi, todos sabemos que Davi vai vencer Golias, certamente. Todos aqui já assistiram o filme, já ouviram a história de Davi, mesmo aqueles que eu esteja falando e não são cristãos evangélicos, certamente conhecem a história do rei Davi, Golias. Então esse texto conta a história da vitória de Davi, um adolescente que tinha um coração puro. Davi tinha um coração humilde e absolutamente confiado em Deus, que vence o gigante Golias, que dia a dia desafiava o rei Saul e seu exército no campo de batalha. Há 2 paralelos aqui. Um rei orgulhoso, basta conhecer a história de Saul, um rei orgulhoso com uma armadura, uma espada, porém medroso, incompetente e acovardado. E o outro, um garoto humilde, contando apenas com uma atiradeira, 5 pedrinhas, mas cheio de coragem, ousadia e fé. A armadura de Saul, que ele quis vestir em Davi, não podia dar-lhe o que realmente precisava para conseguir vencer a batalha contra os filisteus, passando por Golias, e Saul sabia disso. Por isso ele estava tão amedrontado. Saul, amados, ele possuía 2 armaduras. Uma era externa, uma couraça, e ele podia se mover com ela, ele podia até combater o inimigo usando-a, mas havia outra armadura que realmente o impedia de combater aquele combate. E essa armadura era uma armadura interna, que ele carregava há anos, construída pelos seus fracassos com Deus no passado.
Como sabemos, Saul morrerá em uma outra batalha, anos depois. E ele estará vestido com aquelas suas armaduras, aquela interior feita de arrogância, prepotência, que o impedia de ser humilde como Davi, que diferente dele, tinha um coração que se quebrantava quando confrontado, e se arrependia, e confessava, e pedia perdão, e se deixava ser tratado. A armadura externa, quando Saul vai morrer numa batalha, anos depois, aquela armadura externa falhou, porque Saul foi alcançado por uma flecha que os flecheiros lançaram e atravessou a armadura, mas ele não morreu por causa disso. Ele morreu por causa daquela armadura interna que ele possuía, que o levou a cometer suicídio. Saul morre por suicídio. Saul era o rei que se tornou desprovido de humildade para reconhecer seu erro quando confrontado. Certa feita, quando Samuel, o profeta, o repreende, Saul pede para que Samuel fique do lado dele, para dar a parecer ao seu exército que ele gozava da aprovação de Deus, que já dissera que o tinha rejeitado exatamente porque Saul não se deixava ser tratado na deficiência do seu caráter. Davi era aquele cara que se fazia de machão, de fortão, de tudão, mas ele tinha deficiência no caráter. Saul não submetia seu caráter a ser tratado. Ele afastou-se de Deus, ele se afastou de Deus. Ele colecionou experiências ruins e a opressão de espíritos malignos que acabaram por levá-lo a saber que não tinha a aprovação de Deus. E ele sabia que nem mesmo aquela armadura que ele tenta vestir em Davi para ir à batalha, não lhe serviria para nada. Amados, feridas do passado não tratadas nos tornam duros, nos tornam pesados no falar, nos fazem defensivos e agressivos, nos tornam orgulhosos e prepotentes, inseguros e arrogantes. Via de regra, um arrogante é alguém inseguro, que se esconde atrás da arrogância. Muitas pessoas há que se autocondenaram a uma vida de idas e vindas, idas e voltas, sem nunca chegar a lugar algum, e estão sempre culpando outras pessoas pelos seus insucessos, que são consequência somente da sua dificuldade de enxergar que a armadura que usam as impede de avançar. Davi não possuía aquela armadura. O texto diz que Saul tenta vestir Davi com a sua armadura, mas diz o texto, porém Davi nunca o havia experimentado. Davi não tinha armaduras internas, interiores. Davi não estava se escondendo ou escondendo deficiências do seu caráter. Davi não vivia de aparência. Davi não buscava se colocar de um modo altivo. Davi tinha uma alma navegável. Davi era tratável. Davi era ensinável. A pior coisa que existe numa pessoa para se lidar com ela é quando ela não é tratável, não é ensinável, não tem uma alma navegável. É alguém que você fala e bate de frente o tempo todo com você. Muitas pessoas há que se autocondenaram a essa vida de sobe e desce, anda para lá e volta. Ficam andando em círculo e nunca chegam em lugar nenhum. Não crescem, não avançam, não rompem. Porque estão engessadas numa armadura interior de autoproteção.
por experiências trágicas, por perdas, por frustrações, por carências, que, se não tratadas, amados, são matéria-prima usada por espíritos opressores para construir na pessoa uma armadura interior que a levará a uma vida infrutífera e a colecionar mais feridas, ou também ferir outras pessoas, sobretudo aquelas que ama e que estão do seu lado. Tem muitas esposas sofrendo por causa da armadura que um marido possui dentro de si. Tem muitos maridos sofrendo por causa de armaduras que a esposa possui dentro de si. Tem filhos sofrendo por causa de armadura que os pais carregam dentro de si. Davi vai se tornar rei muitos anos depois. Ele vai tomar o lugar de Saul depois que Saul morre. Mas Davi também vai cometer os seus erros, alguns de grande gravidade, tanto para si, quanto para sua família, quanto para o reino. Mas olha que coisa interessante, a Bíblia vai registrar que Davi, apesar disso, era um homem segundo o coração de Deus. E por que Davi se torna o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi se permitia desnudar a alma, aceitar o confronto pela palavra de Deus, tinha uma alma navegável, tratável, ensinável. E quando confrontado, tinha humildade para reconhecer o seu erro, a sua falha de caráter, e se submeter a ser tratado. Meus irmãos, meus amigos, Saul tenta Davi usar a armadura que ele tinha. Sabe, haverá pessoas que tentarão colocar em você, meu irmão, minha irmã, uma armadura que você não precisa. Satanás tem usado muita gente para tentar vestir em nós uma armadura que não precisamos. E esta armadura vem sempre por sugestões para ferir a nossa alma. É sempre assim. Para fazer com que a gente experimente a insegurança. Quem é que precisa de uma armadura? Alguém que não tem segurança. Sim ou não? Eu vou para uma batalha, eu vou lutar. Eu não sei se o cara é mais forte que eu, é mais alto que eu, tem mais habilidades que eu. Eu sei que eu vou lutar com uma espada e um escudo e ele também. Mas então eu tenho que pelo menos buscar alguma vantagem. Então eu vou fazer uma armadura. Eu vou buscar uma proteção numa armadura. Tem muita gente indo para um relacionamento desse jeito. Por que da armadura? Por causa da experiência frustrante daquele relacionamento de antes que trouxe dor e tristeza. Satanás então trabalha na mente, na alma, no coração daquela pessoa para ela construir uma capa, uma armadura. E a possibilidade dessa pessoa entrar num relacionamento saudável e feliz vai se tornar bem pequeno. Por quê? Já pensou você se relacionar com uma pessoa que está sempre com o pé atrás por coisas que você nunca fez? Mas por causa daquilo que ela sofreu no relacionamento anterior? Quantos relacionamentos de casais estão em crise porque algum dos cônjuges, tendo vivido experiências ruins no passado, vestiram uma armadura que está agora engessando, incapacitando o relacionamento de prosperar depois que já casou? Porque há coisas que vão aparecer depois de casado, para a maioria dos casais. E que dificuldade é abrir o coração, desnudar a alma e se deixar ser tratado. É mais fácil para
um homem e uma mulher se despir diante de um médico para fazer um exame, do que se despir diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a sua alma, para se deixar ser tratado. Querido, se você é alguém que se identifica com o que está sendo dito aqui, se você vive se escondendo atrás de uma imagem construída como uma armadura de autodefesa e reconhece que isso tem te afastado das pessoas, tem afastado você de Deus, razão pela qual você talvez até esteja fazendo coisas para Deus, mas nunca prospera, que tal provocar uma virada na tua vida a partir de hoje? Que tal você ousar se despojar dessa armadura interior, confiar no amor de Deus expressado por cristãos mais maduros, que vão cuidar de você, para que você seja tratado na palavra de Deus, e despojado dessa armadura, você possa então superar as suas limitações e dificuldades, escrever uma nova história, uma história de vitória produzida pela fé e ousadia no Espírito, vencendo um leão, vencendo um urso, até que você vença um gigante. Mas é preciso começar. E o começo disso é fazendo diferente de Saul. Até o último momento, Saul preservou aquela armadura interna que só prestou para levá-lo ao suicídio. Mas Davi nunca construiu aquela armadura dentro de si. Você entendeu a palavra? Então pensa sobre isso. Quantas são as pessoas que nesse momento estão vivendo crise no relacionamento porque simplesmente não conseguem avançar, superar obstáculos? Tem um gigante que é visto assim como um gigante, que está ali entre ele e o sucesso, mas por causa daquela armadura interior, construída com os elementos das frustrações, das tragédias, dos insucessos, dos infortúnios que sofreu ao longo da vida. Essa armadura não deixa romper, não deixa superar, não deixa vencer. Está com essa armadura, mas tem medo. Pior, quando vai para o campo de batalha e tem que lutar, sofre com o medo. E o medo é o gatilho para a arrogância, muitas vezes, para uma atitude de prepotência, que parece apenas orgulho de alguém que não se deixa ser tratado. Tem dificuldade para receber um confronto, tem dificuldade para se desnudar perante alguém que tenha capacitação para ajudá-lo a se despir daquela armadura. Uma coisa interessante com aquelas armaduras de guerra dos tempos de Davi, e até bem mais à frente, até a Idade Média, é que o soldado, ele tinha dificuldade de vestir sozinho a sua armadura, precisava de ter alguém para ajudar a vestir. Então, na verdade, não era o soldado que vestia a armadura sozinho. Ele vestia uma armadura que era vestida nele. Olha o que diz o texto. E Saul vestiu a Davi
de suas vestes. Não foi Davi que vestiu as vestes de Saul. Saul estava com uma armadura que quem investiu nele foi o diabo. E o diabo usa pessoas para investir essa armadura dentro de nós. Alguém foi usado pelo diabo para vestir essa armadura em você. Mas ei, para essa armadura sair de você, você precisa de alguém para te ajudar. E esse alguém é o Senhor Jesus. Você precisa do Senhor Jesus para ajudar você a tirar essa armadura. Você não precisa de um psicólogo, você não precisa de um terapeuta, embora tudo isso ajude. Mas você precisa de Jesus. Porque se o psicólogo e o terapeuta não for de Jesus, não vai adiantar não. Eu ouso afirmar isso, não vai adiantar não. Em 21 anos tratando de pessoas com armaduras, cansei de lidar com pessoas que depois de anos fazendo tratamento com psicólogo, psicoterapeuta, sem Jesus, não conseguiu. Mas quando veio para Jesus e se permitiu ser tratado, para ter aquela armadura retirada de si, muitos foram aqueles que se despojaram dela e passaram a viver uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de equilíbrio, uma vida de satisfação. Você tem uma armadura, você precisa de ajuda para se despir dela, porque sozinho você não consegue. Então abre teu coração agora para Jesus. Faz desta noite ser a noite de virada na tua vida. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu preciso ser despojado dessa armadura, dessa coisa que me faz travado, travada, que já tem trazido até enfermidade para o meu corpo. Que não apenas afeta a minha alma, tem gerado consequências na minha família, para pessoas que eu amo, a minha vida que não rompe, estou sempre indo e voltando. Senhor, eu hoje vou tomar uma atitude agora aqui, para uma virada na minha vida. Senhor, eu rasgo meu coração e eu vou me lançar com fé, com coragem, com ousadia nos teus braços. Eu quero ser despojado dessa armadura. Eu não quero viver como Saul, eu quero me tornar como Davi. Eu quero ter uma alma navegável. É verdade, Senhor. É verdade, eu tenho que reconhecer. Eu me escondo atrás dessa arrogância, dessa capa de fortaleza, porque no fundo eu sei da minha incompetência, da minha incapacidade. Eu preciso de Ti. Mais de Ti, mais de Ti, eu quero mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, eu quero mais de Ti, mais do Teu amor, mais do Teu favor.
Você pode dizer isso para Deus: Senhor, eu quero me despojar de mim, eu preciso mais de Ti na minha vida. Eu quero me despojar destas coisas que me impedem de romper, de avançar, de viver uma vida de abundância, de paz, de alegria, de realização. Eu quero ter uma vida diferente, Senhor. Você só precisa dar o teu passo. O teu passo tem que ser um passo de fé. O teu passo tem que ser um passo de determinação. Para que serve essa armadura que você carrega dentro de você? Ela te impede de vencer, ela te impede de viver o melhor que Deus tem para você. A palavra de Deus diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Lá vai Davizinho com 5 pedrinhas dentro de um embornal e uma tiradeira para lutar contra um gigante, com armadura, com espada, com lança, com escudo, com quase 3 metros. E quando chega diante dele, ele ouve o gigante dizer: você está pensando o quê, pai? Que eu sou o quê? Um cão, um bicho? Você vem contra mim com uma tiradeira? Eu vou te matar, rapaz, vou rasgar você no meio, você não é nada. E Davi volta para ele e diz: você é o gigante, você é um guerreiro, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Eu não tenho uma armadura comigo, eu tenho o Senhor dos exércitos comigo. Eu estou revestido do poder e da autoridade do Senhor dos exércitos. Agindo Ele, quem é você? É isso que você e eu precisamos. Você precisa de mais do Senhor. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, você pode estar fazendo coisas para Deus, mas se você ainda tem uma alma que não é tratável, não é navegável, você ainda impede Deus de tocar, de agir em certas áreas da tua vida. Você não pode alcançar aquilo que Jesus já conquistou na cruz para viver nesta vida, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação. Você pode ter salvação e vida eterna, você vai morrer e vai para o céu, mas você ainda não foi, você está vivendo nessa terra, onde o maligno o tempo todo conspira contra nós. Ele se aproveita das nossas fragilidades, ele sabe como manipular nossas emoções. Diga não, diga chega, diga hoje acabou. Hoje eu dou uma virada. Vira a mesa nesse jogo e derrote o inimigo. Se você quer o Senhor Jesus na sua vida, se você quer receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, se você quer saber o que você precisa fazer para romper aquilo que no dia a dia será necessário, nós queremos ajudar você nesse caminhar. Sozinhos nós não podemos. Davi, quando vai se tornar rei, ele não andava sozinho. Ele tinha um profeta ao qual ele se submetia, com a autoridade espiritual que tinha para orientá-lo na palavra de Deus. Você precisa estar orientado, andar orientada por um homem ou mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, que não vai te orientar na base do eu acho, nem do que eu penso, mas assim diz o Senhor na sua palavra. E se você se submeter à palavra de Deus, se você se despojar dessa armadura, se você permitir ser tocado para que esta armadura seja retirada, ajudando você a se despir dela, então você vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, e o poder do Senhor se aperfeiçoará na tua fraqueza. Não tenha medo nem vergonha de demonstrar que você não pode, que você não é, que você carece, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa naquele que sabe que é fraco, incompetente e se submete à autoridade dele. Se você está aqui e é essa pessoa que hoje vai fazer uma virada acontecer na tua vida, e começa pela atitude de fé determinada
para a mudança e a transformação de realidade pela renovação do entendimento. Então se põe em pé onde você está. Começa agora a falar com o inimigo. Começa agora a falar com o gigante, esse Golias do inferno, esse Golias desgraçado, que tem zombado de você, que tem dito para você, você não vai conseguir. Olha para mim, rapaz, quem é você? Mas você vai dizer para ele hoje: até aqui você me amedrontou, até aqui de fato eu não podia romper, até aqui eu andei com essa armadura, mas eu começo hoje a me despir dessa armadura e eu vou buscar o apoio de Deus através do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo do Senhor, serva do Senhor, que orientado pelo Espírito Santo na palavra de Deus vai me ajudar a despir dessa armadura. Eu vou romper, eu vou vencer, eu vou escrever uma história nova. Eu vou deixar de me esconder atrás da arrogância, da prepotência. Eu vou passar a demonstrar a minha insegurança, a minha fragilidade. Sim, porque eu não vou confiar em pessoas, eu vou confiar naquele que não trai, naquele que não decepciona, naquele que não abandona, naquele que não falha, aquele que me amou de tal maneira que deu o seu próprio filho para a minha salvação. Você que está participando conosco pela internet, apenas escreva aí no comentário: eu quero Jesus, eu quero despir-me dessa armadura. E nós vamos entrar em contato com você, nós vamos caminhar com você, nós vamos ajudar você nessa trajetória de fé, e você vai vencer, você vai romper, assim como Davi, você vai vencer.